Te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos adotou, Senhor, e porque a Tua vontade é digna de todo louvor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama de uma forma extraordinária. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus nós Te adoramos e exaltamos o Teu nome. Obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, se você puder, abra sua Bíblia comigo. Carta de Paulo aos Efésios. Vamos dar continuidade à mensagem ou à série de mensagens sobre a carta de Efésios. Eu creio que Deus vai falar contigo nessa noite, amém? Nós vamos estar lendo segundo capítulo. Eu estou por costume ler o capítulo inteiro para que a gente possa entender verdadeiramente aquilo que está sendo dito. Para dar continuidade, vamos estar lendo a partir do versículo 22 do primeiro capítulo. Vamos estar lendo e após isso nós vamos estar já entrando no capítulo 2. Nós vamos ler o 22 a partir do 22 do capítulo 1, dando já continuidade no capítulo 2. 1:22. Aí já dá entrada no 1:22. Capítulo 1, versículo 22. Isso, agora no 22. Isso. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas e em toda e qualquer circunstâncias. Capítulo 2. Hoje a internet está bem ruinzinha, viu? Por isso que está difícil. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com o que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez apresentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam incircuncisão, feita no corpo por mãos humanas.
e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu barreiras, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, os dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário, santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus, por meio do seu Espírito. Pode estar se sentando no seu lugar? Amados irmãos, você algum dia já foi dado como perdido? Hoje, à tarde, o Júnior, filho do irmão Zequinha, me mandou um pedido de oração por aquelas crianças lá em Bacabal que estão perdidas desde domingo passado. Amados, como é terrível. Não sei se você já esteve num ambiente, num lugar onde alguém disse: não tem mais jeito, já acabou, não tem mais condições de você ir à frente. Existem momentos, amados, que humanamente falando, realmente tudo aponta para o fim. Tem momentos na nossa vida que parece que tudo se acabou. Tem momentos na nossa vida que parece que nós não vamos conseguir ir à frente. Às vezes é um diagnóstico médico, às vezes é um casamento que se acabou, às vezes foi um erro grave que não tem como voltar atrás, há uma decisão que foi tomada errada e isso nos levou a algum lugar. E é justamente isso que a Bíblia vem nos falar nesse capítulo que nós lemos há pouco. A Bíblia vem nos dizer que nós estávamos mortos. Estávamos mortos e nós precisamos que entender que mortos, ele não fala, ele não ouve, ele não pede ajuda. O morto, ele não reage. Morto, ele não se salva. Quem está morto, ele está alheio a tudo que está acontecendo. Porque, amados, é justamente isso que Paulo está dizendo através dessa carta. Se muitas vezes da nossa vida, se alguém chega para nós e diz não tem mais jeito, não tem mais condição, nós precisamos entender que a palavra de Deus, muitas vezes ela vem na contramão. E vem dizer, olha, mas Deus pode fazer. Mas Deus pode mudar. E a palavra de Deus diz em vários momentos que para Deus nada é impossível. Para o Senhor nada, não tem impedimento nenhum, não tem coisa grande ou pequena diante do Senhor. E Efésios 2 vem falar justamente sobre isso. Da nossa condição. De quem nós éramos. De quem como nos via espiritualmente, como nós éramos apresentados diante de Deus espiritualmente. Efésios capítulo 2, a qual nós lemos, é a história de pessoas que estavam mortas. Eu e você. Aqui, Paulo,
Você pode trocar aqui as pessoas que eles estavam falando lá da cidade de Éfeso, você pode colocar para você, como eu fiz. Éder, você estava morto nos seus delitos e pecados. Você estava morto, você não tinha condição nenhuma de vida. Como Paulo começa dizendo nesse capítulo, o que tinha para mim e para você era a ira de Deus. Era o que estava pronto para nós. Mas, sempre tem um mas, né? Diga comigo, mas, sempre tem um mas. Mas, as mesmas pessoas que estavam mortas, as mesmas pessoas que já estavam sendo esperadas lá no inferno, as mesmas pessoas que estavam sendo já cobiçadas suas almas no inferno, essas mesmas pessoas teve um mas para ela, na qual sou eu e você, mas foram alcançadas pela graça de Deus, e que o Senhor interveio por nós, enviou o seu Filho amado, que morreu, pagou o preço, anulou a dívida, rasgou a promissória, pagou tudo que tinha que ser pago, derramou o sangue por mim e por você, e nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia por causa disso. Se Efésios capítulo 1, que eu preguei aqui no domingo passado, se Efésios capítulo 1, ele tinha como tema quem nós éramos, quem Cristo era, ou quem Cristo é, quem nós somos em Cristo Jesus, no capítulo 1, nós aprendemos algumas coisas que falam mais de Cristo do que de nós. No capítulo 1 nós aprendemos que nós fomos escolhidos por quem? Por Cristo. Também aprendemos que nós somos adotados como os filhos. Por quem? Por Deus através de Cristo. Nós aprendemos também que nós fomos redimidos pelo sangue. De quem? De Cristo. Se no capítulo 1 nós aprendemos isso, nós aprendemos que no capítulo 1 nós não tínhamos nem identidade. Que é isso, pastor? Nem identidade nós tínhamos. Não sabiam nem quem nós éramos. Pastor, mas eu sei quem eu era. Eu sei quem eu sou. Eu nasci, eu sou filho do meu pai, da minha mãe. Eu tenho um CPF, eu tenho um RG. Mas eu não estou falando aqui de vida carnal, não. Estou falando de vida espiritual. Nós não tínhamos uma identidade. Nós não sabíamos nem de quem nós éramos. Não sabíamos, nós estávamos mais perdidos que segue tiroteio. No capítulo 1 nós aprendemos que através de Cristo Jesus, nós temos uma posição espiritual depois da vinda, da morte de Cristo, da sua ressurreição e do seu amor derramado. Então, se no capítulo 1, nós aprendemos mais de Cristo e quem nós somos em Cristo, Efésios vem nos responder no capítulo 2, que o que é que Deus faz para nos salvar e quem é que nós nos tornamos depois que Cristo nos amou. Quem está me entendendo? Amém? O tema central, se você quiser anotar, e é importante, amados, que você coloque aí naquela agendinha de 2026, papel e caneta. Preciso comprar uma caderneta de anotação, um caderninho, daquele que custa R$1,50. Viu? Aquele que custa bem baratinho. Eu tenho um monte, se você... Pastor, eu quero ver seus cadernos de anotação. Eu tenho caderno de anotação aqui, ó, aqui no escritório. Está ali na minha biblioteca. De quando eu me converti. Está ali. De vez em quando eu pego e dou saudosismo, né? Pego lá e vou dar uma lida. Vou ver as minhas primeiras mensagens. Lembro até hoje a primeira mensagem que eu preguei. A primeira mensagem que eu preguei como novo convertido, que não foi uma mensagem, foi uma palavra. Lembro como se fosse hoje a cidade onde foi que eu preguei. Né? Que eu fui com o meu pastor, eu fui acompanhando o meu pastor. Em 4 Marcos, lá perto de Cuiabá, eu fui acompanhando o meu pastor numa pregação que ele foi pregar num evento. Ele me deu a oportunidade, eu dei uma palavrinha culta, era recém-convertido, poucos dias de batizado. Eu tenho também a minha primeira mensagem que eu preguei, que foi sobre o filho pródigo, no dia do meu aniversário, quando eu completei 34 anos de idade. Na minha igreja, que eu congreguei por 14 anos em Cuiabá. Ali eu ministrei a minha primeira, no dia do meu aniversário, numa quarta-feira, eu ministrei a primeira mensagem de púlpito. Para a glória do Senhor Jesus. Então é importante a gente anotar. Porque isso aí vem nos alimentando no decorrer do tempo. Amém, amados? Então, se o capítulo 1 vem falar de quem Cristo é, o capítulo 2 vem falar de quem nós nos tornamos após o sangue de Jesus derramado sobre nós.
E sobre a leitura que nós fizemos aqui do capítulo 2, eu quero trazer algumas considerações nesse capítulo. A primeira delas é que quem nós éramos sem Cristo. Sem Cristo. Quem nós éramos? Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim, ó. Tu vai dizer o que para ele? Tu era morto. Tu estava morto. Estava mortão. Era isso que nós éramos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É o que a Bíblia vem dizer. Nós estávamos mortos. Em pecado me concebeu minha mãe. Sem Cristo, nós éramos só um pedaço de carne. Pastor, por que você está dizendo isso, amados? Porque a Bíblia me diz que nem todos são filhos de Deus. Todos, quando nascem, são criaturas de Deus. Pastor, é assim? Não é todo mundo que é filho de Deus? Não, não é. Carta de João vem dizer que todos aqueles que receberam o Senhor como seu Senhor e Salvador, a estes foi-lhe dados o poder de serem chamados filhos de Deus. Ah, é, pastor? Não é porque eu nasci, eu me pareço com Jesus, eu me pareço com Ele, sou homem de carne e osso, ou sou uma mulher, Não, não é assim. Todos nós temos um tipo de nascimento. Qual é a dele? Um nascimento humano. Nós temos um nascimento carnal. Somente quando nós aceitamos a Jesus, passamos pelo crivo do aprendizado, passamos também pelo batismo, a partir desse momento nós recebemos a segunda origem, ou a segunda pessoa, a espiritual. Agora nós não somos mais um, agora nós nos tornamos um ser tricotômico. Não estou xingando você não, viu? Tricotomia é a junção de três ênfases: carne, alma e espírito. Amém para isso? Glória a Deus. E diga comigo assim, bem forte: escola bíblica. Começa mês que vem. Tudo isso nós vamos aprender lá, viu? Tudo isso nós vamos aprender na escola bíblica. Então, amados, como nós éramos? Mortos. Era a nossa forma. Pastor, mas eu estava vivo, eu estava comprando, pagando, eu estava me divertindo, eu estava fazendo... mas indo para o inferno. Mas indo para o inferno. Com toda a felicidade, com toda a roupa chique, com todo o carro, com todo o dinheiro, com todos os problemas, com toda a dificuldade, nós estávamos indo para o inferno. Não tinha ainda vertente de céu. Não tinha o outro caminho que era o caminho do céu. Também nós éramos escravos do pecado. Disseram uma vez a um crente: vocês são fanáticos, vocês vão na igreja todo domingo, vocês não estão lá na igreja, você ora, você jejua. Aí o crente falou assim: e ainda dizimo. É mesmo? Mas é demais da conta, vocês são besta, vocês são fanático, vocês olha, não vou dizer, vocês são viciados. Ele olhou para mim, ele olhou para o cara e disse assim: viciado? Quem é o fanático aqui? Você consegue viver sem cigarro? Não. Você consegue viver sem bebida? Não. Você consegue viver sem essa forma que você vive de pecado, de prostituição? Não. Então quem é o fanático aqui? Cristo nos libertou para vida. Nós temos vida no Senhor. Antes nós éramos escravos do pecado, agora nós fomos trazidos para a maravilhosa luz. E com a maravilhosa luz nós temos liberdade. Nós temos liberdade de escolher. Antes nós éramos dominados pelo sistema do mundo. O mundo é que ditava quem nós éramos. O mundo é que ditava quem nós deveríamos ser. O mundo é que ditava: olha, se você tem dinheiro você é bom, se você não tem você é pobre, você não vale nada. Para Deus não. Para Deus não existe isso. Todos estamos no mesmo nível diante do Senhor. Porque para Deus os materiais são diferentes. Lá com Deus as coisas são diferentes. Então nós saímos do sistema do mundo. Como é que nós estávamos? Distante de Deus e com uma sentença pronta e sem esperanças. Assim é que nós éramos.
Amados irmãos, morte espiritual não é falta de religião. Porque capítulo 3 de Apocalipse vem falar de uma igreja. Vem falar de uma igreja que ela estava justamente adorando a Deus dentro da igreja. E no versículo 20, o próprio Jesus vem falar assim: eis que estou à porta e bato. Na porta do quê? Da igreja. Estava tendo culto, estava tendo adoração, estava tendo louvor, estava tendo tudo, só não estava tendo quem? Jesus. Porque Jesus estava por lá de fora batendo na porta. Muitas vezes é assim que nós estávamos. Também, nós entendemos aqui, nesse capítulo, que com a intervenção divina de Deus, o mais Deus, o vírgula mais, que algumas versões vêm dizer, olha, sendo assim, após isso, com a intervenção do Senhor, nós recebemos de Deus uma nova vida, um novo segmento, um novo projeto, um novo lugar. Capítulo 2, versículo 4 e 5, vem trazer, vamos ler. No versículo 4, todavia, Deus rico em misericórdia. Deus rico em misericórdia. Quando eu e você não podíamos fazer nada, Deus fez tudo. Quando eu e você não podíamos fazer nada por nós. Quando eu e você não tínhamos condição alguma de mudar a nossa vida. Pastor, mas por que Deus só salvou a mim, não salvou meu pai, não salvou minha mãe, não salvou meu irmão? Por que eu? Eu sempre digo, amados, que Deus, Ele não tem acepção de pessoas, Ele não escolhe um ou outro. Mas nem todos estão com o seu ouvido aberto a ouvir aquilo que a Bíblia diz. Quem tem ouvido, ouça. Apocalipse, você vai ver essa palavra muitas vezes. Quem tem ouvido, ouça. Por quê? Nem todos que têm ouvido estão ouvindo. Porque ouvir é para todos. Agora, tomar uma atitude é para quem tem poder de decisão. E quem é que tem poder de decisão? Aquele que entende que foi liberto por Cristo. Já não está mais dependente do pecado. Já não tem mais, o pecado já não me domina. Espera aí, eu vou para a igreja ou eu vou assistir o futebol? Eu vou para a igreja ou eu vou para fazer tal coisa? Eu vou servir a Deus ou vou... Não, amados, se você pensa desse jeito, você já não tem mais nem liberdade de escolha. Ah, mas se o Flamengo jogar, eu vou para o culto ou não vou? E se o São Paulo jogar? Não, aí tem que ficar em casa, porque é São Paulo, né, gente? Eu vou para a igreja ou não vou? Se tem uma festa, eu vou ou vou para a igreja adorar a Deus? Se você precisa decidir entre Deus e os seus afazeres, é porque talvez você já perdeu a liberdade de consciência de escolher aquilo que te dá vida. Você já perdeu. Porque eu não vou questionar se eu faço isso ou sirvo a Deus. Porque Deus não questionou quando foi enviar Jesus. Eu mando ou não mando? Eu envio Jesus ou não envio? Não. Ele enviou. E ele cumpriu todos os processos em morte e morte de cruz. Quando nós achávamos que nós podíamos fazer alguma coisa, nós não podíamos fazer nada. E quando nós entendemos que não podíamos fazer nada, Deus veio e arrematou e fez tudo por mim e por você. Aleluia por isso. A nossa salvação, amados, começa em Deus. A vontade dele salvar iniciou nele, não em mim e em você. Por isso que essa pergunta, quem quer aceitar Jesus? Com coisa que eu fosse melhor do que Jesus.
com coisa que eu estivesse recebendo. Olha, eu sou um diamante, eu sou o diamantezinho de Jesus, e Jesus é uma coisa. Quem quer receber? Peraí, será que eu recebo ou não recebo? Será que eu aceito ou não aceito Jesus? É essa a pergunta? Não, foi Ele que me deu tudo. Foi Ele que me amou primeiro. Se eu estou pensando em escolher Jesus ao mundo, talvez não é Jesus que eu preciso, talvez eu precise voltar para Cristo. Talvez o que eu preciso é reconciliar a minha vida. Eu já ouvi tanto isso, amados. Pastor, estou tão cansado. Quem já ouviu isso? Estou tão cansado, eu acho que eu vou parar. Estou tão cansado. Parar de quê? Parar de ser mundano? Parar de ouvir mais o diabo e começar a ouvir mais a Deus? Parar de assistir muito redes sociais, novela, filme, série e começar a focar na Bíblia? É isso que vai parar? Não, eu estou cansado, eu acho que eu vou parar. Parar de quê? Eu vou dar um tempo da igreja. Com coisa que tivesse alguma coisa boa em vida lá no mundo. E muitas vezes assim que nós caminhamos, amados. Para terminar, o capítulo 2 nos traz uma verdade, que nós somos salvos somente pela graça. Somente pela graça. E graça é bênção imerecida. Não tem mérito. Não tem mérito. Olha o versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Aí numa discussão de Paulo e Tiago, vem dizer assim: fé sem obra ou fé com obra? Aí Tiago arremata. Parece que estão brigando os dois, mas não é, eles estão se complementando. Tiago diz assim: mostra a minha fé que eu te mostro as minhas obras, porque fé sem obra é morta. Eu tenho fé, eu me converti verdadeiramente, eu entreguei minha vida a Cristo, Ele que é o meu dono, Ele é minha cabeça, então eu vou fazer o que agrada ao coração dele. Porque eu entendo que eu não fiz nada, Ele que fez tudo, foi o Senhor que fez todas as coisas. Porque eu entendi que salvação não se compra. Se compra, amados? Não se compra. Salvação não se conquista. Não é. Salvação, você não é pelo que nós fazemos para Cristo que nós vamos ter salvação ou não. Independentemente do que você fizer, você e eu já vamos ser salvos. Independentemente, não tem nada a ver com o que nós vamos fazer ou não. Salvação não é por merecimento, de forma nenhuma. Porque a graça de Deus não é dada a nós porque nós merecemos ou quando nós merecemos. Não. A graça de Deus, ela vem quando nós precisamos. E essa é a forma que nós estávamos. Necessitados do Senhor. E fé é entender que Cristo nos ama. É entender que Cristo nos amou de uma forma tamanha, de que Deus nos deu tudo, quando nós não tínhamos nada. Que Deus nos amou de uma forma tão grande, que Ele conhecia a mim e a você, quem nós éramos, os maiores defeitos de fabricação que estavam dentro do nosso coração, os piores desejos que só você e eu sabemos, as concupiscências da carne, os nossos defeitos. Jesus conhecia todos eles, mesmo assim Ele diz: eu pago o preço por você também. Você, a partir de hoje, você não tem mais necessidade de caminhar assim. Você não precisa mais ser um morto. Você está pronto para viver para a vida, para caminhar para uma nova vida. Você pode fazer tudo novo. Depende de quem? De mim e de você. De mim e de você. Porque você pode pegar tudo isso. Porque diferentemente de Satanás,
que faz de muitos aí fora um cavalo para ele sentar, Cristo não faz isso comigo, com você. Ele fala para mim e para você: você quer andar comigo? Pegue a sua cruz e siga-me. Pegue a sua cruz e vamos caminhar. Pegue a sua cruz e vamos rumo ao céu. Só que não solte a tua cruz não. Pastor, está pesado, mas não solte a tua cruz não. Não solte não. Em algum momento você vai precisar dela para passar. Em algum momento você vai ter que apresentar a sua cruz, ou a cruz de Cristo, para aquilo que vai se levantar contra você. Que você entenda hoje, que sem Cristo, nós não éramos nada. Se você puder, volte lá na sua consciência, e lembre quem você era antes de Cristo pegar você. Antes de Cristo olhar para você, antes de Cristo envolver você com o amor dele. Quem você era? Olhe para como você se tornou, quem você se tornou, como você ficou depois que Cristo entrou na tua vida. E talvez depois de um tempo que você está servindo Ele, você tenha ainda pensado, cocheado entre dois pensamentos, tentado olhar para trás. Mas eu quero te dizer hoje, você foi amado de uma forma tão grande pelo Senhor, que Ele deu a vida por você. Junto com a vida Ele te deu uma nova possibilidade. Ele te deu um novo caminho. Ele te deu um novo sentido de vida. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você tem um pai. Você tem um destino. Você não precisa mais voltar para aquela vida. Você não precisa mais se sentir um desigrejado, um sem família, um sem pai. Não, você tem pai e Ele te ama. Além de todas as coisas. Mesmo com tudo aquilo que você fez, com tudo aquilo que eu fiz. Deus está mandando eu dizer algo a alguém aqui. O seu passado não mudou o que Cristo sentiu por você. O seu passado, aquilo que você sabe que você fez, não anulou o sacrifício dele na cruz por você. Ele continua te amando. Ele continua de braços abertos, dizendo: venha, filho meu. Venha, filha minha. Em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé.